Bem-vindos ao canal Alex Figueiredo Pensando Educação. Neste terceiro vídeo da série sobre neurociências e educação, eu vou falar sobre a dislexia. Aproveite e inscreva-se no canal, totalmente dedicado à educação. Há duas classes de distúrbios que podem determinar dificuldades no processo de leitura. Os distúrbios sensorimotores são relativos a déficits auditivos, visuais e motores. E os distúrbios fonológicos são resultantes de características atípicas do córtex auditivo, que geram dano no processamento dos elementos sonoros da linguagem. Apesar das crianças que têm esse déficit fonológico utilizarem corretamente as palavras, sílabas e fonemas na linguagem oral, elas não têm o conhecimento consciente dessas unidades linguísticas e, dessa forma, apresentam dificuldades na identificação e no processamento dos segmentos fonológicos da linguagem. A dislexia é uma perturbação persistente na decodificação da linguagem escrita, que tem a sua origem nesse déficit do sistema fonológico. Ela é, provavelmente, a perturbação mais frequente entre a população escolar, variando entre 5% e 17,5%, dependendo do grau de dificuldade dos diferentes idiomas. Os idiomas transparentes, como o italiano, o finlandês e o turco, têm uma correspondência direta entre os grafemas e fonemas, são línguas mais fáceis. Já nos idiomas opacos, como o inglês e o francês, essa relação é bem mais complexa, o que torna esses idiomas mais difíceis. O português é um idioma semi-transparente. As relações entre os grafemas e os fonemas não são tão simples como no italiano e nem tão complexas como no inglês. O número de meninos com dislexia é aproximadamente o dobro do de meninas. Foram identificadas 3 áreas no hemisfério esquerdo do cérebro que têm funções-chave no processamento da leitura. O gírus inferior frontal é a área da linguagem oral, onde ocorre a vocalização e articulação das palavras e o início da análise dos fonemas. A subvocalização, a pronúncia silenciosa das palavras dentro da nossa mente, ajuda a leitura, fornecendo um modelo oral das palavras. Essa área é particularmente ativa em leitores iniciantes e em disléxicos. A região parietal temporal é responsável pela análise das palavras. É a área onde é realizado o processamento visual das formas das letras, a correspondência grafofonêmica e a segmentação e fusão silábica e fonêmica. A leitura nessa área é analítica e processa-se lentamente. É a via utilizada por leitores iniciantes e disléxicos. A leitura automática é realizada na região occipital temporal. É a zona para onde convergem todas as informações dos diferentes sistemas sensoriais, onde se encontra armazenado o modelo neurológico da palavra. Ela contém informações relevantes sobre cada palavra, integrando a ortografia, como parece, a pronúncia, como soa, e o significado, o que quer dizer. Quanto mais automaticamente for feita a ativação dessa área, mais eficiente é o processo leitor. Os leitores eficientes utilizam o percurso rápido e automático para ler as palavras. Eles ativam intensamente os sistemas neurológicos que envolvem a região parietal temporal e a occipital temporal e conseguem ler as palavras quase instantaneamente. Já os leitores disléxicos utilizam um percurso lento e analítico para chegar ao significado. Eles ativam intensamente o gírus inferior frontal, onde vocalizam as palavras, e a zona parietal temporal, onde as segmentam em sílabas e fonemas, fazem a tradução dos grafemas para os fonemas, a fusão fonêmica e as fusões silábicas. Os disléxicos apresentam uma disrupção no sistema neurológico que dificulta o processamento fonológico, que ocorre na região parietal temporal, e o acesso aos sistemas de análise das palavras e de leitura automática, que ocorre na região occipital temporal. Para compensar essa dificuldade, eles utilizam mais intensamente a região da linguagem oral, o gírus inferior frontal, e áreas do hemisfério direito que fornecem pistas visuais. É importante ressaltar que o déficit fonológico afeta apenas a decodificação. Todas as demais competências cognitivas superiores necessárias à compreensão estão preservadas. Podem ser observadas manifestações da dislexia antes do início da aprendizagem da leitura. Se forem observados sinais indicadores das dificuldades, e se esses sinais persistirem por vários meses, os pais devem procurar uma avaliação especializada.
A intervenção precoce provavelmente é o fator mais importante na recuperação dos leitores disléxicos. Os anos perdidos não podem ser recuperados. É importante considerar o histórico familiar de dificuldades de leitura e ortografia, pois a dislexia é, normalmente, um problema familiar. Sinais indicadores na primeira infância. Atraso na aquisição da linguagem oral, as primeiras palavras pronunciadas depois dos 15 meses e frases só após os 2 anos. Após o início da fala, surgem dificuldades de pronúncia além do tempo normal. Incorreções típicas são a omissão e a inversão de sons nas palavras, como por exemplo, fósforos, fósfos, pipocas, popicas. Sinais indicadores na educação infantil. A persistência da linguagem de bebê, frases curtas mal pronunciadas, com omissões e substituições de sílabas e fonemas, dificuldade em perceber que as frases são formadas por palavras e que as palavras podem ser segmentadas em sílabas, dificuldade de memorizar canções, dificuldade na aquisição de conceitos espaciais e temporais básicos, como ontem, amanhã, direita e esquerda, antes e depois, dificuldade em aprender nome de cores, de pessoas, de objetos e de lugares, não saber as letras do próprio nome, e dificuldades em aprender e recordar os nomes e os sons das letras. Sinais indicadores no primeiro ano do ensino fundamental, durante o processo de alfabetização. Dificuldade em compreender que as palavras podem ser segmentadas em sílabas e fonemas, dificuldade em associar as letras aos seus sons, erros de leitura por desconhecimento das regras de correspondência entre grafemas e fonemas, como entre faca e vaca, entre calo e galo. Dificuldade em ler monossílabos e em soletrar palavras simples, como ao, os, pai, bola, rato. Maior dificuldade na leitura de palavras isoladas e de pseudopalavras, que são palavras inventadas, como por exemplo, modigo. Recusa em realizar ou insistência em adiar as tarefas de leitura e de escrita. Necessidade de acompanhamento individual do professor para prosseguir e concluir as tarefas. Relutância, lentidão e necessidade do apoio dos pais na realização das tarefas de casa. Queixa dos pais e dos professores em relação às dificuldades de leitura e de escrita. A intervenção precoce é fundamental. Estudos recentes comprovam que as crianças que apresentam dificuldades no início da aprendizagem da leitura e da escrita dificilmente se recuperam caso não ocorra uma intervenção precoce e especializada. Após os 9 anos de idade, o tempo e o esforço requeridos para a reeducação aumentam de forma exponencial. A boa notícia é que é possível reorganizar os circuitos neurológicos se for implementado um programa reeducativo concebido com base nos novos conhecimentos neurocientíficos. Mas é importante que esse programa seja iniciado o mais cedo possível. Essas são as referências bibliográficas que eu utilizei. Elas estão na descrição do vídeo. Para quem quer saber mais sobre a dislexia, o artigo da Paula Telles, número 3, é muito bom. Este vídeo apresentou uma visão geral do que as neurociências têm a dizer sobre a dislexia. Se você gostou, curta o vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. No próximo vídeo, eu vou falar sobre os componentes dos métodos educativos que conduzem ao maior sucesso na aprendizagem da leitura. Até lá!